Vamos caminhar aqui com os nossos destaques de hoje. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou acreditar que o dólar deve chegar a um patamar adequado, o que vai ajudar a reduzir a inflação nas próximas semanas. Assunto para o nosso repórter aqui de São Paulo, Álvaro Nocera, que já chega ao vivo aqui no 3 em 1. O ministro também alegou que em casos de repique inflacionário, é necessário corrigir e que o melhor remédio muitas vezes seria a subida na taxa de juros. O que mais disse o ministro Fernando Haddad? Álvaro, muito boa tarde, seja bem-vindo ao 3 em 1. Muito boa tarde para você, Soraya, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Exatamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal vem trabalhando para trazer o dólar em um patamar adequado e que isso vai ajudar a conter a inflação e que esse reflexo poderá ser sentido nas próximas semanas. O ministro atrelou o avanço da moeda norte-americana à eleição presidencial nos Estados Unidos com Donald Trump. Com relação aos juros, Haddad disse que às vezes é necessário aumentar a Selic como uma espécie de remédio, para você desacelerar a economia e ajudar a conter a inflação, mas que isso deve ser feito de uma maneira equilibrada, ser feito numa dose correta. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi duramente criticado por muitos representantes do governo federal por dar início a esse ciclo de alta na taxa básica de juros. E agora o novo indicado pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo, tem a difícil missão, a difícil tarefa de reduzir esses juros. A Selic está em 13,25% ao ano, com uma alta de 1 ponto percentual já contratada para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está marcada para o início de março. Então a gente pode ter uma Selic, ela pode chegar a 14,25% ao ano e a gente ainda continuaria com um dólar num patamar elevado. A gente vê que é uma preocupação do governo federal justamente esse avanço da inflação. As últimas pesquisas indicam que as pessoas estão ali receosas, se preocupando principalmente com o valor dos alimentos no supermercado. Volto com você, Soraya. Obrigada, Álvaro, pelas suas informações. Bom trabalho para você. 5h48, a gente segue aqui com os destaques do 3 em 1. O pessoal da rádio vai fazer um rápido intervalo. Gani, inclusive, chegou aqui em mensagem de que o dólar hoje caiu, Está no patamar de 5,79. Haddad, inclusive, disse que a trajetória de queda do dólar ajudaria, em meio a longo prazo, redução dos preços dos alimentos e dos combustíveis. E a gente sempre fala isso, quando se trata de dólar. Não dá para prever que mais para frente o dólar vai cair. E a gente sabe que com Donald Trump já no poder, a cada novo declaração fala dele, o dólar sobe e desce, Exatamente, está muito volátil. Aliás, a queda, Soraya, tem muito a ver com uma percepção do mercado financeiro internacional de que o protecionismo de Donald Trump não vai ser tão generalizado, Então, de fato, ele colocou ali falas protecionistas em relação ao Canadá, ao México, à própria China e depois recuou em relação ao México e ao Canadá, e é isso que explica a queda do dólar. Menor inflação nos Estados Unidos, menor taxas de juros nos Estados Unidos, cai o dólar por aqui. Agora, 5,80 é um patamar ainda muito elevado, Outra coisa, como você bem pontuou, de repente, se o Trump faz um discurso mais protecionista, esse dólar sobe rapidamente. E aí, para esse dólar chegar novamente ao patamar de 5, precisa de ajuste fiscal, que eu não vejo acontecer no Brasil, muito pelo contrário. Além do que, a inflação não está ligada apenas ao dólar. O dólar é um pedacinho da história. Você tem uma inflação de serviços e, principalmente, você tem o excesso do gasto público que faz a economia brasileira crescer acima do seu potencial, crescer de uma maneira artificial, gerando pressões inflacionárias. Tanto é que a gente tem também uma inflação de serviços e que pode ser ainda turbinada por conta dessas políticas de crédito que o presidente acabou de anunciar. Então, eu vejo que o dólar é um pedacinho da história e a inflação está longe de ser domada, infelizmente, no Brasil. Fala, Segré. Eu não sei qual seria uma cotação adequada. Eu gostaria de perguntar para o ministro quanto é adequado, 5,70, 5,50, 5,40?
que ele denomina adequado. Para ter uma ideia, porque quando ele define adequado, sem especificar a cotação, ele não está dando nenhuma sugestão para que isso aconteça. Então, o dólar vai chegar a uma cotação adequada. Você tem dois fatores que interferem na questão do dólar, independendo da lógica de um bem transável, oferta e procura. O Brasil tem muita oferta, tem superávit na balança comercial e oferta de dólares, quando a maior quantidade de dólares respeito da saída de dólares para pagamento de importações. Você tem uma oferta de dólares nos investimentos diretos do exterior, que são produtivos, não são especulativos. Com esses dois itens, estamos falando de aproximadamente 150 bilhões de dólares por ano. Isso é uma oferta gigantesca de dólares. Se com isso você não consegue derrubar a cotação do dólar, como derrubaria qualquer outro bem com muita oferta, então você entra nos dois aspectos que menciono. Um é doméstico. Se o governo não mostrar para o mercado que está comprometido com uma diminuição do gasto para alcançar realmente e não maquiado um superávit fiscal, essa colocação doméstica não vai resolver a cotação do dólar para chegar nesse patamar adequado. E, por outro lado, você tem um Donald Trump que deixa o mercado absolutamente volátil, porque você hoje vai ter uma notícia que vai fazer o dólar subir, vai ter uma notícia amanhã que vai ser o dólar descer, mas precisa juntar tudo. Então, oferta, notícias de compromisso do governo domesticamente e o Donald Trump com outros agregados da geopolítica que possam interferir. Com esses três, vamos ter a cotação do dólar. Eu não sei se vai ser o adequado que o ministro quer. E aí teriam medidas e fatores que o governo federal poderia ajustar, que não fosse tão dependente do dólar para mudar os preços daqui do país, para conseguir controlar a inflação? Não tem muito a ver, porque quando você, por exemplo, você tem produtos que são insumos importados, aí é dólar direto. Aumentou o dólar, aumentou o custo desse insumo. Você tem investimentos, por exemplo, para bens de capital, que vêm do exterior. Aumentou o dólar, aumenta o custo desse bem de capital. Então, o governo, nesse ponto, não tem muito o que fazer. Mas sim deveria fazer a sua tarefa do lar, indicando, dando sinais para o futuro, que está comprometido com o superávit fiscal, sem necessidade de maquiagem, sem deixar nada de fora, com permissão do STF, colocando uma matemática aí que não fecha a conta por lugar nenhum. Se ele fizer isso, isso vai atribuir um conteúdo mais para que o dólar volte no patamar adequado. Agora, Pipeno, a expectativa até da safra mais forte agora para 2025 é um ponto positivo. Claro, isso ajuda a conter preço dos produtos agrícolas, até porque, eu citava até isso ontem, você pega, por exemplo, carnes, cafés e soja, que foram 3 itens que subiram demais, em 2 dígitos, tá? São 3 produtos que o Brasil negocia muito com o exterior. Então, é claro que com o preço em alta lá fora, o produtor, obviamente, ele vai ser seduzido por isso. Agora, se a oferta for maior, vai ter também um bom excedente para que se negocie, para que se venda aqui. Então, isso vai ajudar, em tese, ajuda a conter os preços. Outra coisa, você vê, por exemplo, pegando aí defensivos agrícolas, isso tem relação com a variação, isso tem preço em dólar. O dólar ficando menor, então a tendência é que isso também fique mais acessível ao produtor. Sendo assim, em tese, pode fazer com que se reduza o preço. Agora, é um mercado, no caso do dólar, também muito vulnerável à especulação. Da mesma forma que está caindo agora, apesar de toda a volatilidade que o Trump provoca, subiu demais lá atrás, em novembro, dezembro, até por conta do que o Lavrov falou, que o Lula disse sobre uma moeda lá dos BRICS. Então até aquilo serviu como pretexto. Mas subiu muito também no anúncio do famigerado pacotinho fiscal. Não concordo contigo, subiu muito por isso também. Agora, qual era o motivo concreto no mundo real para dar todo esse salto por conta de uma ideia que, aliás, vai ser votada em algum momento agora? Mas expectativa foi para preço. Já vai para preço a expectativa. Óbvio. Ô Zé, o governo está confiando muito nessa queda do dólar, então, para controlar a inflação?
Pois é, essa história do dólar, o governo já tentou controlar, já taxou, já congelou. Não dá. Eu acho que o câmbio, como está, nós temos um processo de câmbio livre. Como é que o governo pode fazer? Ele dá uma certa equilibrada para evitar solavancos. Vendeu muito dólar quando entendeu o Banco Central que estava tendo uma subida artificial que poderia desequilibrar, e agora ganhou muito dinheiro, porque vendeu dólar futuro a um preço muito maior. E isso significa que o Banco Central acabou amealhando ali mais recursos, né? Então, assim, é uma disputa. E uma disputa que não é fácil para o mercado, como algumas pessoas dizem, está controlando o mercado. Não, é difícil. O Banco Central tem forças e tem argumentos. O que eu temo é uma frase que o Segré falou aqui, é sobre o fim da possibilidade de controle da inflação com aumento de juros. E o dólar, ele vem exatamente na credibilidade da moeda. Então, eu temo que vamos chegar a um ponto que vai aumentar juros, a inflação aumenta e, evidentemente, no caminho do dólar. Eu acho muito difícil, muito complexo, muito complicado dominar o valor do dólar, porque tem variáveis que não dependem de governos e nem do país. O próprio ministro diz exatamente isso, né? Que o remédio para corrigir a inflação é muitas vezes aumentar a taxa de juros para inibir a alta de preços. Aí ele até pontua, mas na dose certa. Qual seria essa dose certa aí, então, Segré? Mas ele tem que baixar custo, tem que baixar o gasto. Os juros estão altos, né? Fala, Zé. Mas tem uma coisa. Os juros já estão num posicionamento aí que vai frear o desenvolvimento, a economia a um ponto que pode levar, ainda não está, a gente tem que ter cuidado com isso, não há sinais de recessão, mas pode levar à recessão, é o caminho da recessão. E existem exemplos no mundo de inflação com recessão, que é uma combinação horrorosa para qualquer economia. Fala, Piperno. Nesse momento, a inflação está dentro da meta, 4,50, o dólar em queda. E o Banco Central já contratou um outro aumento de taxa Selic. Ah, que maravilha. Galípolo? Fala. Não, Roberto Campos Neto, não foi Galípolo. Atrás. Não, Roberto Campos Neto. Isso foi anunciado em dezembro. Não, mas a ata pode foi... falar o que quiser. A ata foi agora. O Campos Neto está na casa dele. Em dezembro. Não, ele contratou. Em dezembro. Contratou 2 aumentos. Mas ele pode mudar. Ele vai mudar. O senhor é de mercado. O que aconteceria com o mercado se ele mudar agora? Teria lógico, teria uma alta do dólar, tal. Isso, né? quer dizer, crise de credibilidade. Você pega lá, tá super embasada o aumento, Piperno. Agora, Gani, só para a gente dar tchau, antes de dar tchau, rapidinho, qual a previsão de tempo para o dólar cair e essa mudança chegar aqui no bolso do consumidor? Eu vou me blindar porque qualquer previsão de dólar foi feita para humilhar os economistas. Era isso então que eu vou queria sair ouvir. pela tangente, que foi a frase de quem, Zé? Roberto Campos Neto que falou? Não, Campos Neto, o pai. Campos Neto, não tem como dominar isso, não. É isso que eu queria ouvir. Não